Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem, dia 2/10/2020, aqui em Tatuí. Nós estamos com 35 graus, calor, mais um dia quente que o Senhor fez para nós, para mim e para você estarmos aí juntinhos debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa jornada. Então esse é o dia que o Senhor fez para mim e para você, e juntinhos aqui podemos mais uma vez, mais um dia, ouvir daquilo que Deus maravilhosamente fez e está fazendo ainda através do trabalho missionário, através da igreja, através dos missionários, através dessa parceria maravilhosa que somente o Espírito Santo poderia ter feito no nosso tempo também e na nossa história. Nós ouvimos desde a semana passada a Ana Maria, ouvimos o Hugo, conversamos também com o Jansen, falamos também com o Dema, falamos também com a Nilzete Flores, com a Maria Helena, com o Milton, com o Neto, e também hoje estamos fechando aí para falar com o Paulo Felipe, que é um grande amigo também, pessoa da qual sempre Deus usou para ministrar o nosso coração. Felipe era ministro de louvor na nossa igreja em Lausanne Paulista. Desenvolvemos uma amizade até chegar o momento onde ele entendeu que havia um chamado para a vida dele, para a sua jornada lá no Peru, e a partir daí houve uma grande mudança na sua estrutura, houve uma grande mudança dentro da sua realidade, e graças a Deus aí hoje ele está como secretário de missões na nossa convenção, também coordenando toda a estrutura também dos nossos missionários e da visão, do projeto, enfim, que Deus permitindo, nós vamos compartilhar um pouquinho também nesta manhã. Okay? Então, a Zoraide está informando que lá em Botucatu nós estamos com 29 graus. A Rosa Bonfim está informando que lá no Rio Grande do Sul, muita chuva, apesar da chuva, 21 graus, então tá até o tempo está aquecido. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. E hoje nós vamos lutar aqui um pouquinho também com a nossa internet, mas nós vamos até o final aí concluindo essa obra preciosa aí que nós iniciamos desde o período da Ana Maria. Então hoje é o 10º dia da igreja em missões. E ontem, deixando o Neto, ontem nós ouvimos a pastora Silvana, que está nos Estados Unidos, vendo a filha para um tempo de descanso, mas também ouvimos, né, sua trajetória até Israel, a realidade lá, e particularmente para mim, muito encorajador, fortalecido demais, porque havia detalhes que a gente só ouve depois do campo. Eu tenho certeza que mandou demais para a nossa vida e para todos nós. Então, um bom dia para você de perto, um bom dia para você de longe. Vamos ver se a gente busca aqui o pastor Paulo Felipe, nosso amigo, que já está aqui. Te encontra aí. Opa, já está aí. Pessoa preciosíssima. Vamos botar aqui. Opa. Agora sim. Graça e paz, pastor Altair, que bom estar com vocês aqui.
esse café com coragem. Pastor Paulo Felipe, meu amigo, como é que o senhor está? Como é que está a família? Silvana, perdão, Sueli. Oi, pastor, graça e paz, que bom. Sempre bom. Sim, estamos bem, pastor, graças a Deus. Como está finalizando o mês de temperatura missões. em Campinas? Olha, somente 33 graus agora, viu? Só 33. É muito calor. A vantagem de Campinas, talvez, que Campinas é chamada como cidade dos ventos, né? Cidade dos ventos. Então, venta um pouco, isso alivia um pouco, né? Diferente de Sorocaba, que não ventava muito. Mas está muito quente. Está muito quente. Amém, amém. Paulão, fala para nós aí como foi o chamado para o Peru, esse chamado para missões. Fala um pouco de como foi essa trajetória preciosa aí, que eu acho que boa parte também não conhece, eu acho que são importantes para todos nós sabermos. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer participar desse momento tão precioso. Temos acompanhado algumas das lives, realmente tem sido uma injeção de ânimo, de anticorpos, como tem brincado o Altair, né, contra os vírus da vida, né? Mas eu oro para que todos sejam contaminados pelo vírus de missões, né? Pelo vírus missionário. Bom, eu vim de uma família evangélica já, né? O meu pai, o pastor José Carlos Penha e Helenice, já eram evangélicos quando eu nasci. E na trajetória deles, eles vão morar na mesma rua onde estavam os pais da minha esposa, Sueli. Então, eu e a Sueli, a gente se conhece desde pequenininho, moramos na mesma rua, né? E o pastor Zeonílio Valério, irmã Adir Valério, eles, então, moravam tudo na mesma rua. E aí começaram alguns cultos nas casas. Começou na casa do pai da Sueli o culto, aquele pessoal que morava na rua que era evangélico. Depois foi para a minha casa, na casa do meu pai, que tinha uma sala um pouco maior. E nesse tempo chega o pastor Alcides Santos, lá de Jaraguá do Sul, do Rio Grande do Sul, vem para São Paulo, vai morar em Santana, perto de Lausanne Paulista, e ele também conhece esse grupo e começa a apoiar esse grupo. Por que eu estou contando isso, pastor Altair? Porque aí vai nascer a Igreja Batista Independente, ou Batista Filadélfia, de Lausanne Paulista. A Igreja de Lausanne Paulista nasce na sala do pastor Zeonino Valério, pai da minha esposa Sueli, e na sala do meu pai, José Carlos da Penha. Então, eles são os fundadores, né, da Igreja de Lausanne Paulista. E eu louvo a Deus pela trajetória daquela igreja. O pai da Sueli foi o primeiro pastor, o meu pai foi o co-pastor, né, por um bom tempo, até que alguns irmãos, eles conhecem alguns irmãos de Francisco Morato, olha que coisa linda, né? E a Igreja de Lausanne começa, então, a apoiar alguns irmãos, algumas famílias que mudaram para Francisco Morato, e meu pai depois é enviado como missionário da igreja local, né, para plantar a igreja de Francisco Morato. E da igreja de Francisco Morato nasceram outras igrejas, como Franco da Rocha, as igrejas, toda aquela região ali, né? Então, nasce da visão missionária de uma pequena igreja na periferia de São Paulo, né? Lausanne Paulista. Então, só para os irmãos entenderem, essa é a minha trajetória. Então, eu e a Sueli, a gente vem de duas famílias de pastores, com uma visão evangelística tremenda, né? Aí, depois que o pai da Sueli falece muito jovem, com 50 e poucos anos, a igreja passa por uma transição, vem novos pastores, vem o pastor José Rodrigues Costa, que pastoreou a igreja por um tempo, e depois de um tempo, vem o pastor Ademir, né? Que é o pastor da igreja até hoje. E na época do pastor Ademir, foi interessante que nós começamos a fazer, não sei se o Altair vai lembrar disso, Altair, as conferências de missões. O Altair acho que se converteu, acho que logo no começo das conferências de missões também. E aquelas conferências de missões, irmãos, mudaram a minha vida. Era impressionante como a igreja se envolvia naquilo, os desfiles das bandeiras, o pessoal se vestindo com roupas típicas, né? E nós fizemos várias conferências missionárias que marcaram a vida da igreja.
E foi interessante que isso levou a igreja a amar missões. É uma igreja missionária até hoje, a igreja de Lausanne Paulista, e aqui eu quero expressar minha gratidão ao pastor Ademir, né, por tantos anos na frente da igreja, e por até hoje continuar sendo uma igreja muito missionária, que nos apoia sempre na obra missionária. E estávamos em uma conferência missionária, eu lembro disso, o ano era de 1996, se eu não me engano, ou 98, agora fiquei um pouco... Não, foi 96. E nós trouxemos naquela conferência missionária o pastor Clenis Nan para pregar. Não sei se você estava lá, Altair. O pastor Clenis Nan veio pregar e foi a primeira vez que nós trouxemos um missionário de fora, né? Pagamos para o pastor vir. Naquela época não era tão comum a gente investir para trazer alguém de fora, as passagens eram caríssimas. Não era como hoje que você vai e volta, né? Nem tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não, né? Acho que nem tinha o Skype ainda, para os coisas mostrar uma ideia. Skype não. Tinha outro que era antes do WhatsApp, não lembro agora o nome, né? O Orkut. O Orkut. Quem lembra do Orkut, levanta a mão, né? Isso vai denunciar a nossa idade. E naquela época, então, nós trouxemos o pastor Clenis Nan, e o pastor Clenis Nan pregou mensagens inspiradoras. E em determinado momento, né? Eu estava ali assistindo o culto, como o Altair falou, era ministro de louvor, e ele faz um desafio, falou, o Peru é um grande campo missionário, e Deus está buscando pessoas para ir para o Peru. E naquele momento, Altair, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero você no Peru. Aí eu falei, ok, se é o senhor que está falando mesmo, fala com a minha esposa também, né? Faça, né? Joguei a responsabilidade para a mulher, né? Às vezes a gente faz isso também, a gente transfere as responsabilidades, né? Ou as decisões. E aí o pastor pregou e tudo, aí ele estava hospedado em nossa casa. Aí no outro dia, no café da manhã, né, a gente estava conversando sobre o culto e tudo, e a senhora falou, sabe o que, naquele momento que você falou, né, sobre o desafio do Peru, Deus falou muito forte no meu coração que eu e o Paulo devemos ir para o Peru, para a gente orar por isso. Eu me vi no Peru, eu sonhei no Peru, eu tive uma visão, eu me via no Peru. E eu pedi para Deus, fala com meu esposo, então confirma no coração do meu esposo. Então eu pedi para Deus confirmar no coração dela, ela pediu para Deus confirmar no meu coração, resumo. Aí Deus começa então a falar no nosso coração. E eu quero ressaltar aqui, irmãos, a importância das conferências missionárias, a importância de falar de missões na igreja local. Deus continua sendo Deus da missão, Deus continua chamando vocacionados, Deus continua inspirando pessoas, e quem envia é a igreja. Então foi bonito porque depois que tivemos esse direcionamento de Deus, nós compartilhamos com a igreja, compartilhamos com o pastor Ademir, com a liderança na época da igreja, e a igreja abraçou, a igreja falou, isso é de Deus, estamos com vocês. E em 1998, irmãos, num passo de fé, eu peço demissão do meu trabalho, já estava há 13 anos na mesma empresa, gerente de vendas, ganhando muito bem, tranquilo, né, economicamente bem estável, mas dentro do coração uma inquietação absurda de que não estávamos no lugar certo. E eu quero dizer nessa manhã para você que nos ouve aqui, que não existe melhor lugar para estarmos que não seja o centro da vontade de Deus. Seja em Lausanne Paulista, seja em Nova York, seja em Lima, no Peru, seja em Tatuí, seja em Capão Bonito, seja onde for, mas o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E nós sentíamos isso, precisávamos estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus para nós naquela época era irmos para o Peru. Então, em 98, a gente pede demissão, eu pego o dinheiro da rescisão, Altair, e eu gasto boa parte do dinheiro da rescisão para ir para o Peru. Foi eu, Celi e os meninos pequenos. Lucas e Mateus eram pequenininhos, 5 anos, mais ou menos, 6 anos, ou até menos. E fomos para lá conhecer, e quando pisamos naquela terra, tivemos a confirmação de que era o lugar que Deus nos queria. E começamos todo um processo, então, e em 2001, fevereiro de 2001, nós fomos para o campo missionário, começando a realizar o sonho de Deus, o sonho que Deus tinha sonhado para nós, e é maravilhoso demais quando a gente está dentro dos sonhos de Deus. Então, em linhas gerais, esse foi o meu chamado para o campo missionário. Altair.
Amém, Paulo, amém. Lembro muito bem desses cultos, desse tempo de missões, realmente foi um oxigênio diferente para a igreja. Né? A igreja entrou num nível extraordinário, realmente, em todas as áreas. Foi um tempo precioso. Paulão, tempo de pandemia, estamos aí praticamente 6 meses parado. Eu vejo você fazendo as lives, correria e tal. O que Deus tem compartilhado contigo, que você gostaria de compartilhar conosco aqui nesta manhã, dentro daquilo que Deus tem falado com você? Vamos lá. No começo da pandemia, evidentemente que nos pegou de surpresa, e uma coisa que mais nos chocou foi que descobri que a gente não tinha mais agenda, né? Simplesmente as nossas agendas foram canceladas. E eu estava numa oração, num grupo de oração da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e um dos missionários lá, ele pediu oração assim, que Deus nos ajude a conviver com o fato de que nós não temos mais agenda. E às vezes a gente fica tão preso às nossas agendas, e o que eu aprendi nesse tempo foi que Deus tem a agenda dele. Deus tem a maneira dele agir, a maneira dele trabalhar. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava vendo uma charge, né, em espanhol, onde estava supostamente Deus e o diabo conversando, e o diabo dizia assim para Deus: está vendo só? Eu mandei um vírus que fechou todas as igrejas. Aí Deus falou assim: não, você está equivocado. Ele: como estou equivocado? Todas as igrejas foram fechadas? Não, não fecharam as igrejas. Agora eu tenho uma igreja em cada lar de um cristão. E eu louvo a Deus, porque com Deus sempre temos uma perspectiva nova. Com Deus sempre temos algo novo. E esse tempo de pandemia tem nos ensinado isso. Ele continua sendo o Senhor da missão, ele é o Deus que nos guia, e a missão não para. A missão continua. Deus nos levou a novos caminhos, como igreja local, como secretaria de missões, descobrimos o mundo das lives, e nós vimos que o alcance do evangelho pode ser muito maior do que nós imaginávamos. Nós estávamos muito limitados ao templo. Aí Deus nos leva agora a ter uma vida e um evangelho além do templo, começando em nossas próprias casas. Isso é maravilhoso. E eu estava pensando, então, nesse tempo, pastor Altair, de um texto que sempre mexe comigo, e já há alguns anos eu tenho ministrado nesse texto, nesse livro, na verdade, que é o livro do profeta Neemias, não é um profeta, na verdade, né? A história de um homem chamado Neemias, e me impressiona, porque os contextos, se analisar, são muito parecidos com o que a gente está vivendo hoje, né? Contextos de miséria, de opressão, de muros caídos, a gente olhar e parece que não tem saídas, que não tem soluções. E nesses dias eu estava meditando de novo nesse texto, eu voltei a ler o livro de Neemias, e me chama a atenção a maneira como Deus trabalhou na vida de Neemias para mudar realidades, transformar realidades. E nessa manhã eu gostaria de falar isso. Uma das coisas que mais tem incomodado o meu coração, de certa forma, é uma palavra chamada apatia, né? Em muitos sentidos, nós temos visto cristãos apáticos, igrejas apáticas. E apatia é uma palavra interessante, porque ela descreve, pelo menos, tem dois sentidos. Ela tem o sentido de indiferença, né? Não me importa, e também de insensibilidade. A gente vê tantas coisas que a gente se torna insensível, ou a gente prefere muitas vezes ficar indiferente. E muitas vezes, quando falamos da missão de Deus, ou de missões, nós vemos muitas igrejas que estão apáticas, pessoas que estão apáticas, que estão insensíveis, que estão indiferentes ao que está acontecendo. E quando nós lemos a história de Neemias, nós vamos ver isso. Neemias era um servo de Deus, ele era temente a Deus, ele não era escravo, né? Ele estava servindo já, né, o rei ali na Síria, na Babilônia. E é interessante que, a despeito de ele estar servindo ali no maior império da época,
ele, vamos comparar hoje, seria comparável a você ter a cidadania americana e você ser um conselheiro íntimo do presidente dos Estados Unidos. Essa era a função, mais ou menos, de Neemias. Então, ele estava muito bem, ele estava bem estabelecido. E é interessante que ele, a despeito de amar a Deus, ele estava totalmente alienado da missão de Deus. Ele amava a Deus, mas estava totalmente indiferente ao que estava acontecendo na sua própria terra, Jerusalém. Até que diz o texto, capítulo 1 de Neemias, que ele recebe a visita, ele estava na cidade de Suzã, e ele recebe uma visita dos seus irmãos. E ele pergunta, então, né, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e eu perguntei-lhes, pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles lhe responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Ele perguntou, e isso é interessante, quando nós perguntamos, nós estamos dispostos a ouvir? E nessa manhã, nesse momento que estamos aqui, eu quero orar por isso, para que Deus esteja nos dando ouvidos dispostos a ouvir. Que quando perguntarmos, nós estejamos dispostos a ouvir o que as pessoas nos dizem. E aqui, só nesses 3 versículos, amados, nós já vamos encontrar aqui algumas lições importantíssimas para nós. A primeira lição aqui que eu vejo, que eu vou encontrar, para nos tirar da apatia para a ação, para o envolvimento, para o engajamento na missão. E você que está aí apático, você que está triste, você que acha que Deus não pode te usar, eu quero dizer que Deus pode te usar sim. Deus pode usar a tua igreja, pastor. Deus pode usar a tua vida. E a primeira ação que nós vamos aqui, o primeiro passo que nós vamos ver aqui, é que Neemias, a primeira coisa que vai transformar a vida dele é a informação. Olha que interessante. Ele pergunta e ele recebe uma informação. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: o que nós estamos fazendo com tantas informações que nós estamos recebendo? Nós somos bombardeados por informações de todos os lados. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que temos feito com esse excesso de informações que temos? O que você tem feito com tanta informação? Você sabe o que está acontecendo no Brasil? Você sabe o que está acontecendo no mundo? E eu tenho compartilhado isso em alguns lugares por onde tenho passado, Altair, queridos irmãos, que faz tempo que eu não assisto mais as notícias, vejo os jornais, simplesmente como uma distração ou para receber uma informação, mas eu procuro sempre assistir os jornais para ver ali a agenda de Deus na minha vida, principalmente a agenda de intercessão que Deus quer que eu tenha. Então, Neemias, ele recebe a informação. O que ele faz com essa informação? É muito interessante a segunda coisa que ele vai fazer. Nós vamos ver aqui, no versículo 4, que depois de ouvir essas palavras, diz o quê, irmãos? Sentei-me e chorei. Ele recebeu a informação. Aquela informação traz um impacto na vida dele. E que as informações daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, amados, possa trazer impacto na sua vida. E isso vai gerar nele compaixão. Ele escuta, ouve a situação de Jerusalém e ele chora. E nós vimos também Jesus depois chorando por Jerusalém. E que nós possamos, amados, aprender a chorar pela obra missionária. Que nós possamos aprender a chorar pela obra de Deus. Chorar pelo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. Mas muitas vezes nós estamos apáticos, não estamos vendo. Nós possamos olhar as pessoas que estão à nossa volta e sentimos compaixão por elas. Assim como Jesus olhava as multidões e sentia compaixão por elas. O problema, mas é que nós não nos permitimos mais, nós não permitimos mais que as informações se transformem em compaixão em nossas vidas. Então, Neemias, ele teve uma informação, aquela informação gerou compaixão. Mas vai gerar algo mais, amados. No próprio versículo 4 diz que ele sentou, chorou, ele lamentou por alguns dias, mas ele começou a quê? A jejuar e a orar perante o Deus do céu.
A informação gerou compaixão, que gerou intercessão, oração. E é interessante, amados, que essa oração vai começar no capítulo 5 e vai até o versículo 5, vai até o versículo 11. E é interessante que Neemias, ele segue um projeto diferente. Muitas vezes a gente já quer começar a agir. Mas eu quero que você entenda o seguinte, amados, antes da ação, nós precisamos gastar tempo em oração. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós, através das informações e dessa compaixão que está gerando no nosso coração. Presta atenção, amados. Quando nós lemos o versículo 1, diz que ele conversa, né? Ele diz assim, que quando ele recebe a visita dos irmãos, foi no mês de Quisleu, mês de dezembro. E ele vai orar, irmãos, até março, abril, 4 meses de oração sobre a informação que ele recebeu, sobre essa compaixão que isso gerou. Quanto tempo temos gastado, investido em oração, queridos? Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor sobre as informações que Deus tem nos dado, temos recebido. Qual é a agenda de Deus nisso tudo? E que isso gere em nós compaixão, que leve a nós e a igreja a dobrar joelhos e clamar diante do Senhor. Senhor, o que eu faço com isso? Qual é a tua vontade nisso tudo? Informação que levou a compaixão, que levou a oração, 4 meses de oração, e após 4 meses de oração vai nascer a visão. Coisa linda, mas capítulo 2, vocês vão ver depois que no mês de Nissan, em abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, quando ele estava servindo vinho dele ao rei, e nunca antes estive triste na presença do rei, e aí o rei então vai perguntar para ele, o que foi que aconteceu? Por que você está triste? Eu nunca tive triste antes. E ali ele vê a oportunidade de apresentar o projeto dele. Ele tinha projeto, ele já sabia o que fazer, o que falar, ele sabia tudo o que ele necessitava. Olha que lindo, amados. A visão nasce através da depuração da oração. A visão que vai nascer é uma visão depurada pelo tempo de oração e jejum. E visão é uma palavra muito usada hoje, amados. Tem muita gente falando, eu tenho visão, eu creio nisso. Não, amados. Nós precisamos depurar a nossa visão com oração. E ele fez isso. Ele orou. Ele foi diante do rei. Ele apresentou a visão dele. E Deus toca o coração dos reis, dos governantes. E o rei falou, o que você precisa para a sua missão? E eu vejo aqui, amados, que Deus é o Senhor da missão. É Ele que vai prover os recursos. Ele vai usar quem Ele quiser para nos abençoar. Nós precisamos ter essa informação, transformar essa informação em compaixão, orar por essa informação que nós temos recebido, por essa compaixão que tem gerado no nosso coração. Dessa oração vai nascer, vai gerar uma visão. E da visão, essa visão vai gerar a ação. Repetindo os passos. Informação que gerou compaixão, que gerou oração, que gerou visão e agora vai gerar a ação. Porque tem muita gente só com visão, só fica nisso. Mas Neemias, ele partiu para a ação. E a igreja precisa disso, amados. E eu louvo a Deus, nesse tempo de pandemia temos visto as igrejas agirem. As igrejas têm sido bênção em muitos lugares. Bênção perto e longe. As igrejas têm apoiado a obra missionária, têm louvado a Deus, porque muita igreja que nunca investiu antes em missões tem ligado para nós e dito, olha, eu quero fazer parte disso. Eu louvo a Deus por isso. Informação que gerou compaixão, que gerou oração, que gerou visão, e agora vai gerar ação. Capítulo 2 de Neemias, versículo 11, ele diz assim, cheguei em Jerusalém. Aleluia! Ele chegou lá, onde ele queria. Onde você quer chegar, meu querido? Pega essa informação, transforme isso em compaixão, ore, tenha uma visão, e Deus vai fazer com que essa ação seja efetiva. Você vai chegar na sua Jerusalém.
Você vai chegar para o lugar onde Deus tem te direcionado, em nome de Jesus. Ele chegou lá. E eu quero dizer para você nessa manhã que o mundo não será transformado por boas intenções. O mundo vai ser transformado por ações. Ações guiadas pelo Espírito Santo, ações guiadas por Deus. E é interessante, amados, que quando ele chega em Jerusalém, se você vai comigo no versículo 17, ele diz assim, ele reúne o povo que está lá, e ele diz assim, vejam a triste situação que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonhas. 2 verbos maravilhosos que ele usa aqui. O primeiro verbo é vejam. Vejam. Vejam como está a situação. Os muros de Jerusalém, mas já estavam caídos há 150 anos. E muitas vezes nós nos acostumamos com coisas destruídas. Sempre foi assim. Quando eu nasci já era assim. E nós sempre costumamos falar que o Brasil é o país do futuro, o país que vai ser... Nós temos que declarar, nós temos que ver a realidade do Brasil, que está destruído, amados. E nós temos que clamar, esses muros serão reconstruídos em nome de Jesus. Na obra missionária sempre foi feita com muito esforço, com muita dificuldade. Vejam o que Deus está fazendo. Vejam o que está destruído, mas nós vamos declarar nessa noite, essa manhã, que nós vamos reconstruir os muros das missões. Em nome de Jesus. Vejam. Veja a destruição que está à nossa volta. Mas ele faz o seguinte convite, um outro convite, um segundo convite, perdão. São 2 verbos maravilhosos. Vejam, mas venham. Vede e vinde. Esse é o chamado de Deus. Deus nos convoca a ver o que está acontecendo, mas nos convida a ir com ele em missão. E ele faz isso, amados. Ele convoca o povo a vir com ele. E aí vem o outro passo, que é a mobilização. Vamos lá recordar? A informação que gerou compaixão, que levou à oração, a oração que ele fez nascer a visão. Da visão ele parte para a ação e agora ele chama o povo, ele mobiliza o povo, porque no final do versículo 17 ele diz, venham, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Toda vergonha será tirada em nome de Jesus. Não haverá vergonha na obra missionária, não haverá vergonha na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? E, amados, sempre que nós nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor, vai acontecer sempre também que vão se levantar opositores. E no versículo 19, diz que quando Sambalate e Tobias ouviram isso, eles zombaram e desprezaram e falaram assim, quem são vocês para fazer isso? Sempre haverá oposição. Sempre haverá aqueles que não vão acreditar na missão. Sempre haverá aqueles que não vão acreditar naquilo que Deus está fazendo. E quer fazer através da sua vida, da minha vida, da igreja, da CIB, da obra missionária. A oposição sempre virá. Mas essa informação que gera compaixão, que gera oração, que gera visão, que gera ação, que gera mobilização, vai também gerar opositores. Mas isso não vai nos fazer parar. E Neemias não parou. Ele não se distraiu. Que toda distração seja tirada de nossas vidas, queridos. E o que Deus tem mostrado para nós é isso. Para mim, nesse tempo de pandemia, é isso. Há muitas distrações, há muitos temores. Muitos se opõem. Muitos estão dizendo, não será possível. Mas Deus diz, vai. Eu te dei essa visão através de oração, através da compaixão, através da informação que você tinha. Te levei a essa ação. Mobilizei gente que está à tua volta. E se nós vamos lá para frente, só para a gente já finalizar aqui, pastor Caí. Lá para frente, capítulo 6, no versículo 15, diz assim, e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52
dias. O muro que estava caído há 150 anos, pelo menos, foi reconstruído em 52 dias. Isso só é possível quando pessoas transformam informação em compaixão, em oração, em visão, em ação, em mobilização, apesar da oposição, ele finaliza e ele conclui o que Deus colocou no seu coração. E é isso que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, amados. Que o Deus que começou a boa obra, ele vai finalizar. Não tenha medo. Pega essas informações que nós temos recebido e transforme isso em compaixão, em oração, visão, e ação, mobilização. Sejamos parte daquilo que Deus está fazendo. Deus já chegou lá antes de nós. Deus já foi na nossa frente. Deus já está abrindo o caminho. E a minha palavra para você, pastor, que nos ouve nessa manhã, não tema. Deus nos convida a vir, a ver o que Ele está fazendo e nos convida a ir com Ele. Que possamos fazer parte do que Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém, pastor Altair? Acho que está sem som, pastor Altair. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo, pastor. Não sei se... Para mim, pelo menos, não está chegando o áudio, mas vamos lá. Está me ouvindo, pastor? O pastor Altair já falou que hoje ele estava com dificuldade na internet, né? Está mais lenta a internet dele lá hoje. Mas... Agora está me ouvindo, pastor? Não estou ouvindo, pastor. Essas coisas só acontecem ao vivo, viu, irmãos? Os problemas técnicos só acontecem ao vivo. Mas é benção, é benção. Tem sido maravilhoso. Eu não estou te ouvindo, não, viu, pastor? Está mudo tudo. Mas enquanto o pastor Altair termina lá, então, está regularizando lá a internet dele, eu quero agradecer às igrejas da CIB, da CIBESP, né, que uma boa parte do público aqui da CIBESP, pelo engajamento, pelo apoio à obra missionária. Eu louvo a Deus por tudo que vocês têm feito, queridos. Vocês têm sido bênção para nós e que as igrejas da CIBESP continuem cada vez mais, né, engajadas, não apáticas, mas totalmente engajadas na obra missionária. Precisamos de vocês, precisamos do apoio de vocês. A minha gratidão ao pastor Moisés Lopes, à diretoria da CIBESP, que tem sido um grande parceiro da Secretaria de Missões. Vocês têm nos ajudado muito, principalmente no projeto na África do Sul, com o pastor Fábio. Eu louvo a Deus por isso, viu? E que vocês continuem sendo bênção perto e longe. Eu louvo a Deus pelas igrejas aqui de São Paulo, as igrejas do Brasil todo, né, que tem feito. Mas a missão não para. A campanha de missões continua em outubro e olhem por nós para que realmente possamos alcançar nossos objetivos de termos pelo menos R$500 mil de oferta missionária, fora as adoções, para que a gente possa, então, abençoar os nossos missionários, e que possamos também investir em novos campos missionários. Temos novos projetos, pastor Edinho
lá de Patriarcas, está deixando a igreja, quase 30 anos na igreja local, e está sendo chamado, direcionado por Deus para ir para a Espanha também. É um projeto novo, desafiador, que vocês possam estar orando por isso. Amém, queridos? Muito obrigado por nos ouvir e estarmos juntos aqui. O pastor José Altair está tentando reconectar, a internet dele caiu lá. Nós estamos aqui lutando. Opa, deu sinal de vida. Está me ouvindo? Está ouvindo agora, pastor? Está me ouvindo? Está me ouvindo, Paulão? Agora sim, estou te ouvindo agora. Que estava aquela hora, ficou muito totalmente, não te ouvia. Amém, amém. Paulão, benção demais essa palavra aí. A gente experimentou disso porque saindo de Lausanne, viemos para Tatuí, tivemos o prazer de trazer a mesma visão de trabalho, falar de missões, adotamos a Maria Helena, depois a Nilzete, agora estamos ajudando o Fábio, e a gente vê que a nossa igreja, graças a Deus, sempre vai indo muito bem, porque estamos juntos nesse processo missionário. Na verdade, não é um segredo, né? É algo que já está aí, é ser falado. O que falta, às vezes, é essa ousadia e essa coragem, né? Exatamente. Alô? Está faltando isso, né? Essa ousadia, essa coragem. Eu louvo a Deus, não, Pedro, porque nós temos o mesmo DNA, né? DNA missionário, né? E onde a gente vai, a gente influencia. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque a igreja de Tatuí tem sido uma parceiraça. O que vocês têm feito lá no Peru também, agora, ultimamente, né? A Nice tem sido uma mobilizadora extraordinária, né? E Juliaca, daqui a pouco vamos fazer uma estátua lá para a Nice, né? De gratidão. Né? Da maneira linda como ela tem sido bem esse instrumento de Deus para abençoar o povo peruano, né? A gente sabe que ela não faz sozinha, tem gente atrás, ela mobiliza muita gente. Isso é possível porque vocês são missionários, né? Vocês têm essa paixão, e eu louvo a Deus, né? Porque por onde vocês têm passado, tem que levar essa paixão. E a igreja de Tatuí tem sido uma bênção para nós, principalmente na África do Sul também, né? Com o Fábio, vocês têm segurado as cordas. Eu louvo a Deus. Com a Nilzete, a Maria Helena, né? Nossa querida Maria Helena, é verdade. Né? Na Índia, né? Faz tempo que eu não falo com ela, mas que glória a Deus, eu louvo a Deus, porque é tudo gente boa, gente que realmente ama a missão. Obrigado, pastor, pelo coração missionário. Paulão, desafios missionários, então, pós-pandemia, da CIB, tem alguma coisa que você pode falar para a gente? Como que tá as coisas? Na verdade, assim, irmãos, a pandemia veio, realmente, pegou todo mundo de surpresa, né? Tivemos uma grande dificuldade na questão financeira. Hoje, o nosso grande desafio, queridos, como Secretaria de Missões, é melhorar a nossa adoção. Nós precisamos, pelo menos, de R$80 mil por mês para manter os projetos missionários, e hoje entra na faixa de 50 mil. Então, nós temos um déficit aí de 25 a 30 mil por mês. Esse é o grande desafio. Mas tem notícias boas também. Que antes da pandemia, pastor Altair, nossa entrada de adoções missionárias estava em torno de 35 mil, 40 mil. E durante a pandemia aumentou para 50 mil. São os mistérios de Deus, que nós não entendemos. Então, queremos que Deus vai nos surpreender ainda mais, né? E nós temos orado, porque nós não queremos parar, nós não queremos ter medo e, como alguns têm chegado a profetizar, né? Vamos trazer os missionários de volta, vamos ter que cortar. Não vamos cortar nada, porque o Deus que chamou é o Deus que capacita, é o Deus que provê, é o Deus que cuida. E Deus tem sido fiel, Deus tem provido, Deus tem cuidado dos nossos missionários no campo. Amém. Agora, o desafio pós-pandemia, amados, é que nós estamos vivendo uma época, pastor Altair, de nacionalismos, né, de xenofobia. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro, né?
Então, é um novo tempo onde a obra missionária terá que ser repensada em alguns contextos. Tem contextos que o missionário estrangeiro vai ter muita dificuldade de entrar, então nós temos que buscar novas estratégias, talvez treinar e fortalecer a igreja local, que já está nesses países. Então, nós, como Secretaria de Missões, temos estado atentos a tudo isso, pastor Altair, sobre esses novos modelos missionários que esse novo tempo exige, né? Isso não quer dizer que vamos parar com o envio de missionários, mas existem lugares hoje onde está muito difícil mandar missionários para conseguir vistos para trabalhar ali. Então, nós precisamos buscar novas estratégias. Então, a pandemia tem nos feito parar e repensar um pouco alguns modelos missionários, tá? Como a igreja teve que repensar na pandemia, né, pastor Altair? A igreja teve que se reinventar. A igreja precisou ir para as redes sociais, precisou fazer lives, e ela viu que, puxa, há um mundo novo, né? Eu conheci, tem um pastor que dizia Exatamente. assim, meu culto de oração de terça-feira, pastor Paulo, quando vinha muita gente, tinha 15 pessoas, né? Meu culto de oração. Agora, nas lives, tem 70, 80, 100 pessoas conectadas, e gente que não é da igreja que está pedindo oração. Então, Deus nos leva por novos caminhos, né? E na obra missionária transcultural, internacional, não é diferente. Deus tem nos feito parar, repensar algumas coisas, corrigir algumas rotas, isso é importante também, né? Então, nós temos pensado muito, na pós-pandemia, um desafio, pastor Altair, o desafio de firmar novas parcerias. Parcerias com igrejas locais, em países fechados, né? Parcerias de apoiar a liderança local, né? De enviarmos missionários para treinamento e capacitação, eles vão, ficam um tempo, depois eles saem, e a igreja local dá esse start e essa força para que a igreja local possa, ela mesma, tentar desenvolver os projetos nos seus próprios países e localidades. São novos desafios, nós não sabemos muito bem como vai funcionar, mas temos orado por isso. Então, nós temos desafios financeiros, mas também desafios estratégicos, né? Que é como agir nesse tempo de pós-pandemia, nesse tempo de nacionalismos e de xenofobias também, né? Muito racismo, muito problema acontecendo em várias partes do mundo, muito ódio ao estrangeiro, com essa questão dessa onda de imigração, né? Até aqui no Brasil mesmo, que a gente sempre achou que nós brasileiros somos muito receptivos, basta ver o que está acontecendo com os venezuelanos lá em Pacaraima, né? Onde brasileiros até botaram fogo nas casinhas deles lá, nas coisas deles, expulsando eles do país. Então, são novas realidades que nós vamos ter que enfrentar, vamos ter que aprender a amar como Deus ama, que é o tema desse ano, né? Então, nós precisamos amar como Deus. E é um desafio amar como Deus, porque nós temos nossos preconceitos, né, pastor Altair? Como igreja temos preconceitos, como povo temos preconceitos. Então, acho que o grande desafio das missões agora é vencer os preconceitos e encarar a missão como Deus quer que encaremos, amando a todos indistintamente, levando o amor de Deus e sendo sal e luz em todos os lugares. Pastor Altair. Amém. Amém, amigão. Que bom a gente saber disso. Tá sendo um desafio, vai continuar sendo um desafio, e creio que pós-pandemia Deus vai levantar essa geração de Neemias aí para fazer aquilo que o Senhor pediu para nos fazermos. Paulo, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, separado esse tempo. Ficamos muito felizes de poder fazer esse fechamento contigo, viu? Amém. Eu que agradeço você por ter convidado os missionários. Essa é uma nova tendência também, né? Porque a gente não quer ter protagonismo de nós, a Secretaria de Missões, somente que vamos entrevistar os missionários. Se vocês repararem, irmãos, eu não fiz nenhuma live com missionários. Por quê? Os missionários que foram fazer a live com as igrejas, com os pastores locais, né? Eles estiveram envolvidos em vários... E essa é uma estratégia muito bacana de personalização, né, Altair? Da igreja local conhecer os missionários. Sim. Por exemplo, isso que você falou ontem, né? Talvez a gente escute falar o pastor Jonathan, né? Mas a gente nunca ouviu a Silvana contar os bastidores do envio. Isso é maravilhoso. A igreja precisa conhecer isso, né? Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse espaço que você abriu, para os nossos missionários poderem falar,
contaram coisas que muitas vezes não contam em outros lugares, né? Porque num culto público, às vezes, não dá para fazer isso. Então, eu agradeço pelo esforço, por tudo que vocês fizeram. E foi bênção, viu? Foi bênção, tem sido bênção. E obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui. E como você falou, que Deus levante Neemias nessa geração. Gente que sai da apatia para o engajamento na missão, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe, então. Forte abraço. Abraço da Sueli. Amém. Um abração nos Amém. filhos e um ótimo final de semana igualmente para vocês. Abração para a Anitta e para todos aí também, viu? Até mais, queridos. Abraço a todos que nos ouvem. Paz. Amém. Ok. Deus abençoe muito o pastor Paulo Felipe, que é um grande amigo, desde o nosso tempo de jornada lá em Lausanne Paulista. Aliás, até fala para ele já cantar um pouquinho, deve estar enferrujado de cantar, mas sempre foi ministro de louvor, com muita excelência, tempo do Ronquinoli, Bíblica da Paz, enfim. O tempo vai avançando, né, e nós vamos caminhando também. Queridos, o objetivo era aumentar a nossa imunidade, ver que Deus cuida de nós e que Deus cuida da igreja. A história da nossa igreja em Tatuí não mudou por causa do pastor Altair, a história da nossa igreja mudou por causa da igreja se envolveu nesse trabalho missionário, realizamos conferências missionárias, trouxemos missionários, adotamos missionários, e esse foi o segredo do crescimento, do avanço. Se toda a igreja fizer isso, Deus liberalmente ele vai estar fazendo isso, porque sabe que pode contar com aquela igreja, pode contar com aquela comunidade. Quando adotamos o primeiro missionário, tinha muita coisa para ser feita na igreja. Quando adotamos o segundo missionário, continuava tendo muita coisa para ser feita na igreja. O terceiro missionário continua ainda tendo muita coisa a ser feita. E neste tempo de pandemia, graças a Deus aí os missionários foram assistidos, sempre enviar para eles primeiro a parte, aquilo que lhes cabe, todo o recurso, para depois nós fazermos as outras coisas. Então, segredos do coração de Deus, e quando a gente tem a informação e coloca um objetivo de compaixão no envio e para o lugar, e a intercessão junto com a ação, chega o momento que Deus então nos abençoe muito. E que Ele te abençoe nessa etapa, com toda a informação que você recebeu, né? Porque ouvimos a Ana Maria, foi muito bom, o Hugo, o Jansen, o Dema, pastor Nilzete, ouvimos a Maria Helena, que foi uma grata surpresa naquilo que Deus compartilhou com ela, ouvimos o Milton de Bolonha, ouvimos o trabalho do Neto no Amapá, que trabalho fantástico, que igreja preciosa, ouvimos ontem a Silvana aí abrindo o coração, mostrando as fraquezas, dificuldades e tal, e hoje fechando com o Paulo Felipe, que é o que hoje está coordenando tudo isso. Então, que essas informações possam te fortalecer em missões, gere isso na tua comunidade, pequenas coisas que você pode fazer, mas que vão lá na frente produzir um grande efeito, ok? Então, Deus abençoe demais a tua vida por participar dessa série. Ainda tem muita gente para ouvir outras ideias que vieram depois da pandemia, mas neste primeiro momento encerramos aqui. Semana que vem voltamos aí com o Café com Coragem, buscando algo especial do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, que Ele possa te levantar aí como Neemias para essa geração e para este novo tempo. Deus abençoe, muito obrigado pela tua confiança, por ter estado conosco, tem gente que participou quase todos os dias, aí, então uma grande bênção. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe, beijo no teu coração, um forte abraço, e depois de ouvir 10, né, foram 10, 2 semanas seguidas, nós podemos dizer o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja o amém, para a glória de Deus Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, um ótimo final de semana para você e um dia precioso de calor aonde dá, né, Rosa? Onde não dá, acompanha com chuvinha aí, apesar de estar quente também. Mas, enfim,
Um forte abraço a todos, até segunda-feira às 10 horas em mais um Café com Coragem. Deus abençoe. Tchau, tchau.